Olá pessoal, tudo em paz? Hoje nós estamos aqui para falar sobre um tema bastante instigante, muito interessante, que é astrobiologia e espiritismo, né? É um tema muito instigante, eu dizia, por quê? Porque, por um lado, o próprio espiritismo já é um tema bastante interessante. Para quem conhece, para quem estuda, sabe que é uma temática séria, é uma ciência, né, porque estuda fenômenos naturais com métodos científicos, com métodos de observação, de experimentação, de análises lógicas e uma busca para o conhecimento das leis que regem esses fenômenos. Então, o espiritismo é uma ciência. É também uma filosofia, porque o objeto do estudo do espiritismo é a alma, a imortalidade da alma, a comunicação com os vivos. Então, como envolve o tema alma, envolve também o tema destino, que é um tema eminentemente filosófico. Ou seja, a filosofia estuda que somos, de onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui, por que sofremos. Então o espiritismo, ele é uma ciência que ele conduz a um estudo filosófico, né? Então ele se tornou uma filosofia por causa disso. Então ele entrou no tema da filosofia. É também uma religião. As pessoas dizem, mas não é uma religião. Eu digo, não é porque as pessoas dizem, não tem sacerdote, não tem templo. Eu digo, não tem mesmo não, mas a religião, a ideia são os ensinos religiosos que o espiritismo tem. Por que religiosos? Porque quando ele vai na área da filosofia, ele estuda o tema Deus, que é um tema estudado pela filosofia, tudo bem, mas também pela religião. Só que o enfoque de Deus para o espiritismo é um enfoque racional, vamos dizer assim, não é um enfoque dogmático, né? A concepção de Deus, ela emerge, ela é consequente da observação dos fenômenos naturais do universo, do cosmos, né? Ele decorre do seguinte princípio: todo efeito tem uma causa, ou seja, o universo tem uma causa, a natureza tem uma causa, né? Então, que causa é essa? Deus. Nós poderíamos, inclusive, nos prender a um outro princípio anunciado pelo Espiritismo que diz o seguinte: todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, né? Então, se a gente buscar a causa da inteligência com que foi construído o universo, né, dessa coisa tão bem concatenada como são os fatos astronômicos, do macrocosmos, do microcosmo, da biologia. Então nós vamos perceber que existe uma inteligência assim extraordinária, superior, muito superior à inteligência da humanidade e muito mais poderosa. Então a gente atribui a uma causa. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, né? Então é uma inteligência que criou esse universo. Então é uma concepção filosófica de Deus, não é dogmática. É discutível, a gente pode discutir, a gente aceita discussões, né? A gente aceita objeções e conversamos e trocamos ideias sem problema nenhum. Não pretendemos impor, porque não tem essa característica de dogma, é uma religião que não tem essa característica de dogma. E por outro lado, o culto espírita, ele é um culto assim da boa ação, é a caridade, é o bem, é o perdão, é a paciência, é a melhoria moral individual e coletiva. Então a gente acha que para agradar a Deus a gente deve amar o próximo como a nós mesmos. Esse é o culto espírita. Tem sacerdote? Não. Tem templo? Não. Você é o seu sacerdote. Você é o seu próprio sacerdote, sua consciência. E Deus,
né, que é o seu grande objetivo. Mas templo, não tem templo. A gente tem lugares de estudos, que podem ser uma casa, um local, uma casa de família, um centro espírita, uma instituição, que pode ser uma reunião virtual na internet, não importa. Nós temos lugares de estudos apenas, mas não templos físicos, não existe. Pois bem, mas o que é a astrobiologia? Falamos sobre espiritismo, agora vamos falar um pouquinho sobre astrobiologia. A astrobiologia é uma disciplina científica, né, que atualmente ela está em busca da identificação de vida em outros planetas. Ela, na verdade, não é propriamente uma ciência, porque ainda não foi identificado, não foram identificadas vidas, né, ou provas de vidas em outros planetas, de acordo com o critério científico, experimental, de observação, de identificação direta, né, de identificação incontestável. Existem alguns fatos indicativos, mas existe muita discussão ainda e ainda não foi universalmente aceito que há provas de vida em outros planetas. Então, a astrobiologia ainda não é uma ciência, mas é uma, talvez a gente possa dizer que é uma ciência em nascimento, né? Mas a gente diz assim, ela é um tipo esboço de ciência que tem possibilidade de tornar-se ciência e agregar-se ao conjunto das ciências que estudam o cosmos, como a astronomia, a astrofísica, a astroquímica, né? Agora, como surgiu a astrobiologia? Ela surgiu de observações concretas, né? Até o início dos anos 90, ninguém tinha certeza que haviam outros sistemas solares. Havia hipóteses, né, lógicas. Olha, se existe a nossa estrela, o Sol, orbitada por planetas, outras estrelas provavelmente são orbitadas por planetas também, né? Só que ninguém nunca havia identificado um planeta orbitando outra estrela. Até que o telescópio espacial Hubble identificou um planeta orbitando a estrela Fomalhaut, né? A estrela Fomalhaut é uma estrela que fica na constelação de Peixes. E ali eles nomearam Fomalhaut B. É interessante que quando se identifica um planeta orbitando uma estrela, eles nomeiam como o nome da estrela e as letras do alfabeto, começando por B. Por que eles botam B? Porque os astrobiólogos admitem que pode haver a possibilidade de haver um outro planeta ainda não conhecido mais próximo da estrela, que seria então Fomalhaut A, né, que ainda não foi descoberta, mas que pode ser descoberta. Então a nomenclatura começa com B. Se tiverem outros planetas orbitando, então usa a letra C, Fomalhaut C, D, etc. Pois bem, mas na verdade, essa percepção, essa foto do Hubble, ela certamente identificou não propriamente um planeta, mas um protoplaneta, um planeta em formação, né? Porque é como se fosse uma nuvem, que seria provavelmente um planeta em formação. Mas com essa percepção, os astrônomos e os cientistas, né, lá da NASA, principalmente, eles começaram a tentar descobrir uma forma de identificar se existem outros planetas orbitando outras estrelas. Aí o que eles fizeram? Eles construíram um outro telescópio espacial, lançado no espaço, telescópio que passa a observar o universo do espaço, como o Hubble, como o próprio Hubble. Mas, em vez de ser dotado de equipamentos ópticos para ele enxergar, vamos dizer assim, e fotografar
outros planetas, eles criaram uma técnica muito interessante, que é uma técnica baseada em variações luminosas. Então, Kepler, ele não era dotado de telescópio óptico, como a gente conhece, mas sim de detectores de variações de luminosidade. E como é que funciona isso? É o seguinte, se um planeta que a gente não pode enxergar, porque nós não temos equipamentos tão sensíveis para enxergar planetas orbitando em outras estrelas, né, de um modo geral. Pode ser até que existem já algumas fotos, algumas observações diretas, mas a grande maioria dos planetas que foram detectados pelo Kepler, eles foram detectados com variações luminosas. Então, quando um planeta ele passa na frente de uma estrela, aí ele provoca um decréscimo da luminosidade, né? Então a luminosidade começa a cair à medida que ele inicia a ocultação, né? Que não é propriamente uma ocultação, mas é uma passagem no campo de visão da estrela. Então o planeta começa o seu circuito, começa a passar em frente à estrela, aí o Kepler ele identifica um decréscimo progressivo de luminosidade, até que se chega a um mínimo quando o planeta está bem no centro da estrela, né, que ele está interferindo bem no meio do nosso ângulo de visão da estrela, e depois ele começa a aumentar a luminosidade gradualmente até que volte à luminosidade normal, vamos dizer assim, da estrela. Então isso indica que ali tem um planeta que está orbitando aquela estrela. Então o Kepler ele saiu pesquisando, a partir de 2007, o cosmos, onde existia mais possibilidade de ter planetas orbitando outras estrelas, que nós chamamos de exoplanetas, porque são planetas que eles existem fora do nosso sistema solar, né? Então o Hubble, o Kepler, ele identificou e catalogou centenas de planetas, né? Ele saiu de órbita, mas ele deixou um legado muito grande de dados. Então hoje a gente sabe da existência de muitos planetas fora do sistema solar, há muitos anos-luz do sistema solar, né? Agora a pergunta é, existem planetas semelhantes à Terra? Nesses planetas que foram observados ou foram identificados, é possível que haja vida? Essa pergunta, ela evoca conceitos de biologia, né? Ou seja, de um conjunto da biologia, assim, da biologia no que tange ao surgimento e à evolução da vida, as condições ambientais em que a vida é possível medrar, surgir, se desenvolver. Então a biologia ela é convidada para ajudar no surgimento da astrobiologia. Então é preciso que se estude biologia, principalmente nesse aspecto da evolução. A geologia também, porque a geologia vai nos mostrar as épocas geológicas e as vidas, os fósseis, o surgimento de tudo isso, né? A física com suas datações, né? Então essa história do surgimento, da evolução da vida na Terra é algo que é um foco muito importante da astrobiologia, né? Para saber quais são as condições, quais tipos de vida que existiam em tais condições, nas condições mais adversas, no início da formação do planeta, ou nos primeiros bilhões de existência de vida, nos primeiros milhões ou bilhões de existência da Terra, quais eram as vidas possíveis e quais eram as condições de então, né, até as condições necessárias para o desenvolvimento da vida complexa, que é a vida pluricelular, a vida humana, a vida inteligente, que condições são estas e se essas condições podem ser identificadas em outros planetas, né? Pois bem, então essa é a astrobiologia, é esse estudo, tá certo? Nós vamos depois desenvolver com maiores detalhes quais são as possibilidades de métodos de pesquisa, de identificação, outras possibilidades de identificação
que podem ser usados também na astrobiologia, além das observações do Kepler, até porque essas observações elas não são astrobiológicas, elas são astronômicas. Elas identificam os corpos celestes, os astros, novos astros, né, o movimento, né, etc. Mas isso é um tema genuinamente astronômico, né? Não é astrobiológico. Mas, como eu disse, essas observações abriram caminho para o estudo da vida em outros planetas. Mas essa concepção, na verdade, ela sempre existiu, né? Enquanto existiu civilização, quando o homem começou a desenvolver as ciências na antiga Grécia, então nós começamos a conviver com a ideia da possibilidade de vida em outros planetas. Epicuro, por exemplo, ele entendia que havia outros sistemas solares e outras vidas. Giordano Bruno, na Idade Moderna, no início da Idade Moderna, nós conhecemos, quem não conhece a vida de Giordano Bruno, suas ideias, recomendo que procurem conhecer. São muito elucidativas, muito interessantes. E ele dizia que a Terra não era o único planeta habitado. E que, antes mesmo da observação de Galileu no telescópio, das luas de Júpiter, o Giordano Bruno dizia assim: existem muitos sistemas solares. As outras estrelas também são orbitadas por planetas e tem vida lá. E outra coisa, essa vida é uma continuidade, essas vidas são continuidades de vidas na Terra. Porque o que existe, na verdade, não é céu, não é inferno, não é nada disso. O que existe é a reencarnação. A alma sobrevive, reencarna, evolui, vive aqui na Terra e em outros planetas também. Então, assim, essa é a concepção de Giordano Bruno. Não tinha telescópio, não tinha nada. Não era só intuição mesmo, mas é uma intuição notável, né? Mas, assim, qual é as vantagens de nós acompanharmos o nascimento, o surgimento de uma ciência como a astrobiologia? Nós estamos simplesmente convidando os espíritas para acompanhar esse surgimento e esse desenvolvimento da astrobiologia. Né? Qual é a vantagem? Quais seriam as vantagens? As vantagens seriam refletir sobre o que é e qual é o papel da epistemologia, que é uma parte da filosofia que estuda a natureza das ciências, a metodologia das ciências, né? Como é que elas trabalham, quais são as exigências dela para admitir certas leis, né? Naqueles temas que cada ciência estuda. Então, é muito interessante, porque quando a gente observa na história das ciências, muitas ciências, quando elas nasceram, elas se apoiaram em existências mais maduras, mais bem formadas, né? Na física, por exemplo, na matemática. Então, por exemplo, a gente vê o surgimento da economia, a gente vê concepções assim um pouco copiadas de outras ciências, né? Então, assim, a história de que tudo se ajeita, né? De que existe uma tendência de estabilidade no sistema econômico, que não havia necessidade de intervenção. Então, essas coisas, assim, eu estou falando muito superficialmente, mas só para dar uma ideia. Aí depois ela se apropriou mesmo dos fenômenos que ela estuda, aí chegou à conclusão que há uma necessidade governamental de trabalhar uma política fiscal, uma política monetária, né? Que isso é consenso, né? A coisa não anda sozinha. Então, mas isso foi o tempo e a evolução e por fim trouxe também os métodos de trabalho. Dei o exemplo da economia, mas todas elas são assim, né? Elas surgem apoiando-se em outros conceitos, e depois ela vai assumindo a sua própria personalidade. Ela passa pela infância, pelo nascimento, infância, adolescência e maturidade, né? Então, é interessante a gente observar, e estamos com a oportunidade de observar a astrobiologia. Se a gente não conseguir, em uma geração, fazer todas essas observações, a gente faz as nossas análises atualmente e lega para a posteridade a continuidade dessa observação, né? Então, o estudo da epistemologia é muito interessante, até porque
nós entendemos que a epistemologia ela precisa assumir um caráter de mais protagonismo no desenvolvimento científico e não ir a rebarba, a reboque do desenvolvimento casual das ciências, casual entre aspas, claro, mas do desenvolvimento casual da física. Então surgiu Einstein com a teoria da relatividade, aí mexeu na epistemologia. Não, a epistemologia devia estar andando na frente, né? Levantando possibilidades de desenvolvimento científico antes mesmo do físico, do astrônomo, do biólogo, eles trabalharem, ele enfocar aquelas disciplinas e sugerir possibilidades de desenvolvimento. Isso o espiritismo pode ajudar, né? A gente pode dar o exemplo, por exemplo, do direito. A epistemologia do direito, justpositivismo, ela é um tanto quanto materialista e um tanto quanto pouco contribuinte de um desenvolvimento mais vigoroso. O espiritismo pode contribuir para uma epistemologia justnaturalista, ou seja, que existem leis morais naturais. O espiritismo pode demonstrar isso e pode subsidiar o desenvolvimento do direito com isso, né? Então, a gente contribuir com o fortalecimento da epistemologia e colocar a epistemologia como locomotiva do progresso, né? Então, como tracionadora do progresso. Eu penso que isso é possível e que isso é uma missão espírita. Mas vamos para frente. A gente também pode agregar conhecimentos de outras ciências. A gente pode ver a agregação, né? A contribuição. Então, na astrobiologia, a gente vê isso, como eu já falei para vocês, apenas acrescentando que, além das contribuições das ciências, que a gente já citou para a astrobiologia, a filosofia também é chamada a contribuir, né? E até a religião entra no debate também, embora a religião não seja ciência, né? A religião como nós a conhecemos, né? A ortodoxia ocidental. Mas a religião, como o espiritismo, ele poderia e deveria ser chamado para contribuir com o desenvolvimento da astrobiologia. A concepção de Deus, assim, de um Deus filosófico, de um Deus cósmico, e não de um Deus dogmático, né? Então o espiritismo pode contribuir com o desenvolvimento da astrobiologia, sim, sem dúvida alguma, né? E também tem a vantagem de a gente exercitar uma mentalidade mais universalista. A gente assiste no desenvolvimento da astrobiologia um pesquisador que era físico, ele começar a invadir no âmbito da astrobiologia temas químicos, que não é muito estranho, não são muito estranhos para eles, e temas biológicos, que não fazem parte da pauta do cotidiano deles. Mas eles vão e vão trabalhar esses temas. Então existe um intercâmbio entre as ciências, né? E também envolvimento da filosofia, por que não? E da religião, por que não? Né? Então isso exercita uma mentalidade universalista, diferentemente da tendência que a gente observa, não é de hoje, né? Bastante tempo de grande especialização das ciências, né? Então isso é bom por um lado, mas desconecta o pesquisador do todo, né, da ideia do global, dessa visão total do universo, das leis naturais, tal, que é interessante que ele não perca de vista isso, que se ele se especialize, tudo bem, mas que tem uma visão global é muito bom também, né? Então é isso, na verdade, né? Nós, portanto, nesse trabalho, nós temos dois públicos. Hoje, como eu disse para vocês, a gente está trabalhando o público espírita, então a gente é muito à vontade de falar nesses temas assim, que não são tão habituais aos pesquisadores, né, que é Deus com a ciência, ciência, filosofia e religião. Então, no meio espírita, a gente fica muito à vontade de falar nessa agregação, que na verdade não é nem agregação, já é um todo, que sempre existiu, mas nós criamos ideias fragmentadas, né? Mas
a gente precisa falar para os espíritas, né? E quando a gente fala para os espíritas, nós pretendemos dar uma tônica em todos os espíritas de quando pensarem, quando refletirem, trazerem os valores da pesquisa científica para dentro do espiritismo. Não que a gente vá fundar laboratório, não é isso que eu estou dizendo necessariamente, mas que a gente tenha uma mentalidade de lógica, de observação, de uma crítica saudável em tudo que a gente estudar. Como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, submetei tudo ao critério da razão. Tudo. Tudo, tudo, tudo mesmo. Qualquer coisa que você lê no Espiritismo, na mensagem mediúnica, é submeter ao critério da razão. Tudo. Desde o Livro dos Espíritos, você submeteu ao critério da razão. Porque, nós, como eu disse, nós não somos dogmáticos, né? Nós somos pesquisadores também, né? Aprendizes, constantes aprendizes. Então, submeter tudo ao crivo da razão. Allan Kardec nos exemplificou, submetendo o Evangelho, as palavras de Jesus, ao crivo da razão. E era um ser superior a ele, a gente sabe disso, mas nem por isso ele acreditou em tudo que Jesus disse e que está lá no Evangelho cegamente, mas sim com o critério da razão. Não é necessariamente para negar. Às vezes a gente aplicar o critério da razão, por exemplo, no estudo do Livro dos Espíritos, dos trabalhos de Allan Kardec, não é nem tanto para contestar. Pode até ser que nós temos essa liberdade também, né? Mas ele certamente terá um efeito de fazer com que nós nos aprofundemos mais, né? Utilizando o critério da razão, né? Da discussão, do aprofundamento, do tentar entender em profundidade e buscar justificativas, as bases, e avaliar essas bases de tudo aquilo que a gente aprende. De tudo. Né? Aos cientistas, é uma missão nossa, né, falar sobre astrobiologia e espiritismo aos cientistas. Então nós dizemos a nós, espíritas, o seguinte, que é preciso a gente buscar um linguajar que seja mais palatável, que seja mais aceitável para os cientistas. Né? Então, por exemplo, em vez de a gente falar em alma, a gente fala em ser extradimensional, a gente dá uma introdução assim, falar sobre esses fenômenos do espiritismo, sobre as comunicações dos espíritos, comunicações inteligentes, sobre materialização, sobre esses fenômenos. Né? Em vez de falar alma, a gente substitui temporariamente por um linguajar mais aceitável para eles. E por aí vai, observar como é que eles falam, e aí naquele sistema deles de reflexão e de nomenclatura a gente vai introduzindo o conceito espírita e vai inclusive quebrando certos preconceitos deles. E no fim, aproximar espiritismo e ciência. A gente vai beneficiar eles, por quê? Porque vai trazer elementos novos de observações que o espiritismo nos dá, como por exemplo, perispírito, por exemplo, né, que pode responder a muitas indagações ainda não respondidas pelas ciências. Né? Então a gente precisa buscar esse intercâmbio, sim. É muito importante que a gente busque. Então um dos instrumentos, uma das formas que a gente tem é trabalhar astrobiologia e espiritismo. Então essa é uma mensagem introdutória. Nós pretendemos produzir uma série de vídeos detalhando o tema. Grande abraço para vocês, que Deus nos ilumine. Vamos utilizar o grande arquiteto do universo, né? Ele nos ilumine, a inteligência cósmica nos ilumine, nos guie nessa intenção e que tudo dê certo. Nós acreditamos que vai dar. Abração para todos vocês. Fiquem com Deus.